Olá galera, segue na correção do nosso quiz de revisão sobre geometria espacial. Então aqui o cálculo da área total da caixa da figura é dado por... Então se a gente for calcular a área dessa figura, a gente tem sempre que calcular a área de uma face e multiplicar por 2, que resultaria na seguinte relação. Se a gente pegar as dimensões como sendo A, vou pegar aqui uma cor mais forte, as dimensões como sendo A, B e C, que a gente teria que a área total dessa figura seria 2 vezes a área desse retângulo, que tem o da frente e o de trás. Esse retângulo, a área dele é A vezes C, que é a altura, então seria 2 vezes A vezes C, mais 2 vezes a área desse retângulo lateral, que é B vezes C, mais a área da tampa e do fundo, que seria A, que aqui é A, vezes o C, que é essa dimensão lateral. Então, 2 vezes A vezes C. Aqui o 2 pode ser colocado em evidência, que está se repetindo. Então, fica 2 que multiplica AC mais BC mais AC. Então, a gente teria essa relaçãozinha aqui. Então, de posse dela e analisando o item, a gente vai perceber que no item D eu tenho 2 que multiplica 40 vezes 20, ou seja, a área dessa face, né? 40 vezes 20, que são 2, mais 40 vezes 14, ou seja, 40 aqui, vezes 14, a área da frente e a de trás. Então, 40 vezes 14, mais 20 vezes 14, que é essa parte lateral. Ou seja, 20 vezes 14. Então, esse aqui seria o item correto. Aí os cálculos aqui, o demais é só cálculo básico, né? 40 vezes 20, 800. 14 vezes 40 vezes 14, 560. 20 vezes 14, 2.280. Somando isso tudo e depois multiplicando por 2, vai dar 3.280. Ou seja, a área total é 3.280 centímetros quadrados. Então, essa aqui é a área total da figura e o item correto, item D. Na próxima questão, a pergunta é a seguinte: quantos litros de água são necessários para encher uma caixa d'água cujas dimensões é 1,20 metros, 1,20 metros por 0,90 metros por 1 metro? Lembrando que 1.000 litros é equivalente a 1 metro cúbico, não é assim? Então, o que a gente deve fazer aqui é o seguinte: primeiro, calcular o volume, já que tem esse formato aqui de um paralelepípedo, uma caixa d'água, né? Então, o volume é a área da A vezes B vezes C, ou seja, a área da base vezes a altura, já que tem a dimensão de um paralelepípedo, né? Tem essas dimensões, então é só você multiplicar as 3 dimensões. Logo, o volume vai ser 1,2 vezes 0,9 vezes 1, tudo em metro. Quando a gente faz essa multiplicação aqui, o que a gente vai encontrar? A gente vai encontrar exatamente 1,08. Então, isso aqui vai dar 1,08 metro cúbico. Porém, ele quer em litros, tá? Então, para você calcular em litros, se 1 litro tem 1.000 metros cúbicos, eu quero saber quantos metros cúbicos tem em litro, basta multiplicar por 1.000. Então, multiplicando isso aqui por 1.000, você vai ter em litro. Quando tu multiplique por 1.000, essa vírgula desloca 3 casas para a sua esquerda. Então, vai ficar desse jeito: 1,08. Uma vírgula vem para deslocar 3 casas, você tem que acrescentar um zero depois do 8. Ó. Vamos conferir. Estava bem aqui. Então, 1, 2 entre o 8 e o 0 e depois do 0. Então, 3 casas foi deslocado. Ou seja, a resposta é 1.080 litros. Ou seja, item C, que esse aqui é um L, tá? Então, 1.080 litros, item C. E já a outra questão, ele a gente calcular o volume de uma pirâmide quadrada cuja aresta da base mede 15 centímetros e a altura mede 9 centímetros. Então, nós temos o que de dados? Nós temos a aresta da base e a altura da pirâmide, gente, que é o volume dessa pirâmide. Para calcular o volume da pirâmide, eu tenho que usar a seguinte relação: a área da base vezes a altura sobre 3. Então, vamos lá. A base é um quadrado cuja aresta mede 15. Então, vai ser
A ao quadrado, né? A aresta ao quadrado, já que é um quadrado da base. Então vai ser 15 ao quadrado, já que a aresta, já que a área da base é a área de um quadrado, né? Então vai ser 15 ao quadrado, vezes a altura que mede 9. Isso dividido por 3. Aqui você pode dividir 9 por 3, que dá 3. Aí fica 15 ao quadrado, 225, vezes 3, que é o resultado da divisão. Ou seja, 3 vezes 225, 3 vezes 5, 15, vai 1, 3 vezes 2, 6 e 1, 7, 3 vezes 2, 6. Então, 675 centímetros cúbicos, já que é volume. Então, item B de bola. Nessa outra questão, diz que um cilindro circular reto de altura 7 cm, o raio da base mede 4 cm. Calcula a área total dele. Então, vamos lá. A área total de um cilindro é dada pela seguinte relação: 2 vezes a área da base mais a área lateral. Então, calcular aqui a área da base. Olha só, um cilindro circular reto de altura 7 e raio da base 4. Então, a área da base, como é um círculo, é π vezes raio ao quadrado. Então, a área da base vai ser π vezes 4 ao quadrado. Quer dizer que 4 ao quadrado é 16, vezes π, 16π. Pronto. Então, a área da base é 16π. A área lateral, a gente usa a seguinte fórmula. A área lateral, deixa eu usar esta relaçãozinha aqui. É 2πr vezes a altura. Quando você abre o cilindro, a superfície lateral tem o formato de um retângulo, cuja o comprimento é 2πr e a altura é a altura do cilindro. Então, a área lateral vai ser 2 que multiplica π, que multiplica o raio da base, que é 4, e multiplica a altura do cilindro, que no caso aqui é 7. Então, a gente tem que a área lateral vai ser 2, ou seja, 4 vezes 7, 28. 28 vezes 2, 56. Então, 56π. Então, a área total aqui, que é o que a gente quer, vai ser 2 vezes a área da base, que são duas bases, né? Ou seja, 2 vezes 16π, mais a área lateral, que é a L, né? 56π. Então, aqui a gente tem que a área total vai ser 2 vezes 16, 32, repete o π, mais 56π. Então, a área total aqui vai ser 32 mais 56, dá 88. Então, 88π, a unidade de medida é centímetro, então centímetros quadrados, já que nós estamos falando de área. Então, item B de bola. E para finalizar, para finalizar ainda não. Penúltima, pede para calcular o volume de um cone circular reto de altura 6 decímetros e o perímetro da base 2π decímetros. Para a gente calcular o volume, né, de um π, a gente usa essa fórmula aqui: a área da base, que é π ao quadrado, vezes a altura do cilindro, do cone, dividido por 3. Né? Π ao quadrado é a área da base, vezes dividido por 3, parecido com a área da pirâmide. No caso aqui, a gente tem a altura do cone, o H, temos o H, que é 6 decímetros, mas não temos a base, temos o perímetro da base, que é 4π. Mas como eu calculo o perímetro da base? Olha, o comprimento da circunferência, ou seja, 2π vezes o raio. Então, se esse comprimento da base, esse perímetro da base é 4π, então você coloca no canto do C, que é o comprimento da circunferência, 4π igual a 2π vezes o raio. Então, aqui você cancela π com π, passa o 2 dividido no 4, você vai ter o valor de raio, ou seja, o raio é 4 dividido para 2, que é 2. Então, o raio desse cone é 2. Agora, aplicando na fórmula, π vezes o raio ao quadrado, que é 2 ao quadrado, vezes h, que é 6, dividido por 3. Você pode dividir 6 por 3, que dá 3.
Aí fica o volume igual a π vezes 2 ao quadrado. Aqui dá 4 vezes 3. 4 vezes 3, 12. Opa, não, aqui né? 6 dividido para 3 é 2, tá? Tinha errado aqui. Então aqui é 2. Só a correção aí. Então, quando você divide 6 por 3, dá 2, tá? Então fica 2 ao quadrado que é 4, repete o π. E aqui é 2 vezes 2. Então o volume vai ser 2 vezes 4, 8. Então repete o π. 8π centímetros cúbicos. Centímetro não, decímetro, né? Mas aqui está em metros. Acho que teve um erro só de unidade de medida, tá? Então aqui acho que nem me toquei no quiz lá, mas aqui é para ser decímetro, tá? Então vai ser 8 π decímetros cúbicos. É só essa correção, tá? A unidade era para ser todos em decímetro. Agora a próxima. Diz que uma esfera maciça de ferro com 5 cm de raio será fundida e transformada em um cubo maciço. A medida da área do cubo é... Ora, o volume vai ser o mesmo, só vai mudar a forma. O volume da esfera é 4/3 de πr ao cubo. O volume do cubo é A ao cubo. Então ele quer saber a medida da área do cubo. Então a gente vai fazer o seguinte, ó. O volume não muda. Então isso aqui é igual a isso aqui. Você tem 4/3 de π vezes o raio 5. 5 ao cubo é igual a aresta ao cubo, que é o volume do cubo, né? Então isso aqui, para a gente descobrir o A, a gente vai ter que passar o índice 3 como raiz cúbica para o outro lado, né? Então esse índice 3 vai como raiz cúbica. Ou jogar a raiz cúbica nos dois lados. Você tem que a aresta vai ser raiz cúbica de 4. Vou escrever isso aqui, ó. 4π vezes 5 ao cubo, desse jeito. Dividido, isso aqui é raiz cúbica dividido por 3, né? Por 3 vai multiplicar embaixo. Então, isso aqui você pode separar como sendo raiz cúbica de 4π vezes 5 ao cubo sobre raiz cúbica, né, para a divisão aqui, de 3. Aí como é que a gente sai daqui agora? Vamos lá, vamos ver o que é que dá para fazer. Esse 5 elevado ao cubo, ou seja, raiz cúbica de 5 elevado ao cubo é o próprio 5. Então aqui você cancelaria o expoente do 5, né, que é 3, e coloca ele fora da raiz. Então fica 5 raiz cúbica de 4π. Pronto. Aí embaixo tem raiz cúbica de 3. Então qual é o objetivo da gente racionalizar aqui? É tirar a fração, o radical de baixo, né? Então racional. Então para tirar esse radical aqui, raiz cúbica de 3 de baixo, vou ter que multiplicar em cima e embaixo por raiz cúbica de 3 ao quadrado. Por quê? Porque quando a gente multiplica por 3 ao quadrado aqui, vezes 3 dá 3 ao cubo. Vai ficar da seguinte maneira, ó. Vai ficar 5 que está lá fora, né? Raiz cúbica de 4π, aí vezes a raiz cúbica de 3 ao quadrado vezes 4π, raiz cúbica de 4π, aí vai dar 4π vezes 3 ao quadrado. Então vai só repetir o 3, multiplica os radicantes. Embaixo você vai repetir a raiz cúbica, aí fica 3 vezes 3 ao quadrado. Quando você organiza melhor, aqui em cima vai ficar 5 raiz cúbica de 5π vezes 3 ao quadrado, 9. Dividido, quando você organiza embaixo, fica 3 vezes 3 ao quadrado, que é 3 ao cubo, né? Multiplicação de hipótese mesma base, repete a base, que é o 3, e soma os expoentes aqui como se tivesse 1. Então fica 3 elevado a 3, então aqui você pode cancelar, fica só o 3. Então fica 5 raiz cúbica de 5 vezes 4, se quer 4 não, 5 vezes 9, né? 45. Opa, 5 vezes 9... 5 não, aqui é um 4, né? Então repete 4 lá, só essa correçãozinha aqui, ó.
no caso que é o 4, que é esse 4 aqui. Então é 4 vezes 9, que é 36. Aqui, ó. Esse 4π eu tinha colocado 5π. Então 4π vezes 9, que dá 36π. Sobre, aqui, raiz cúbica de 3 ao cubo é o próprio 3. Então, sobre 3. Então, 5 raiz cúbica de 36π sobre 3 é exatamente o item E.